Depressão ou tristeza? Você saberia diferenciar? Números da Organização Mundial da Saúde deixam um alerta. Pelo menos 350 milhões de pessoas do planeta sofrem de depressão. E o pior, apenas 3 em cada 10 pessoas sabem que estão doentes. Como reconhecer o quadro depressivo? Até onde as novas drogas ou mesmo tratamentos antigos podem ajudar? O Canal Livre recebe o psiquiatra Valentim Gentil Filho, professor titular do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e doutor em Psicofarmacologia Clínica, formado pela Universidade de Londres. E para entrevistar o psiquiatra Valentim Gentil Filho, estão comigo aqui na bancada do Canal Livre os jornalistas Fernando Mitre e Ricardo Boechat. Doutor Gentil, boa noite, prazer em recebê-lo no Canal Livre. A palavra depressão parece que está vulgarizada. A gente encontra as pessoas, hoje eu estou meio deprimido e tal. Mas a patologia depressão é algo muito mais grave. O que é depressão, doutor Gentil? É um prazer estar aqui com vocês. Depressão é uma palavra que a medicina importou de outras áreas de conhecimento em geral, da geologia, da geografia e também de outros campos. Depressão, na verdade, em medicina, significa uma porção de coisas diferentes. Pode ser um sintoma. Estou deprimido, ou pode ser uma síndrome, que é um conjunto de sintomas. Estou deprimido, além de deprimido, estou inapetente, estou sem concentração, estou sem energia, estou sem prazer nas coisas, estou sem querer viver. Isso é uma síndrome. Ou depressão pode ser uma doença geneticamente determinada, conhecida há muitos séculos, transmitida em famílias, que tem uma evolução mais ou menos conhecida. Em geral por fases, mas que podem durar até 1 ano, 2 anos, depois com remissão em geral. Depressão também é usado para uma forma de personalidade, uma personalidade depressiva, que é um estado mais ou menos permanente de estar no mundo. Depressão às vezes é confundida com luto, quando a pessoa tem uma perda, às vezes é confundida só com tristeza. Depressão é uma palavra um pouco abusada, porque às vezes a gente quer dizer simplesmente estou infeliz, estou insatisfeito, estou triste, ou estou de luto, e eu digo eu estou deprimido. Pois é, doutor Valentim, exatamente aí é que está a minha dúvida. Qual é a fronteira? Como é que o senhor detecta a diferença entre a tristeza que a vida produz e a doença, depressão? A tristeza é só um dos sintomas da depressão. Você pode ter uma depressão agitada, onde você não consegue perceber a tristeza. O indivíduo está incapacitado, aflito, todo agitado nos seus movimentos, e você pensa, puxa, que agitação é essa? E aí vai ver, ele não tem capacidade de ter prazer em nada, ele acha que as coisas acabaram por dentro, ele pode achar que ele está à beira da morte, ele pode achar que não tem nenhum futuro, ele pode querer, inclusive, forçar a morte. Então, tristeza é um estado de humor momentâneo, em geral, em função de alguma coisa que está acontecendo. Mas você pode ter depressão em crianças que não têm esses conceitos. E aí o diagnóstico que o pediatra ou que o psiquiatra infantil tem que fazer é baseado no conjunto dos sintomas. Então a gente, na verdade, para fazer um diagnóstico de depressão, a gente vai em busca da síndrome depressiva. Doutor, a depressão, o senhor disse que ela já é conhecida, diagnosticada como tal há séculos, o senhor disse há séculos. E me surpreendeu, porque uma das perguntas que eu ia lhe fazer era exatamente no sentido de que muitas coisas que a gente ouve hoje, contemporaneamente, sobre doenças de natureza emocional, psicológicas ou psiquiátricas, não sei exatamente que classificação elas merecem, agorafobia, síndrome do pânico, elas são doenças que eu confesso, o senhor está com 60 anos, eu não conhecia esses nomes, não sei se o Mitre e o Boris lembram, mas no passado, quer dizer, na minha adolescência, eu nunca tinha ouvido falar em agorafobia, síndrome do pânico, essas coisas que agora tem vários nomes, assim, de várias, não sei se doenças ou síndromes ou o que seja. A depressão, ela foi diagnosticada quando, como tal, com essa configuração que ainda tem contemporaneamente,
ou ela está nessa família de classificações mais recentes, mais contemporâneas, como patologia, como fato médico? O nome depressão é relativamente jovem dentro da medicina. Mas melancolia, por exemplo, era o diagnóstico que se fazia na Grécia Antiga, 400, 500 anos antes de Cristo. A gente encontra relatos que a gente pode ver que é uma síndrome depressiva na Bíblia. Então isso é conhecido da humanidade. Então, senhor me desculpe, se vocês me permitem. Podia exemplificar um pouco mais? Porque, por exemplo, melancolia também pode ser a definição clássica ou da antiguidade para tristeza, para um estado de espírito. A pessoa ficar triste. Era mais do que isso, tanto que eles encaminhavam pacientes para determinadas estações de água que eram mais terapêuticas para quando o indivíduo tinha uma síndrome melancólica. Na Grécia Antiga? Na Grécia, no Oriente Médio de uma forma geral, no Mediterrâneo, em vários lugares. Se você olhar, por exemplo, o uso do lítio, ele é mais ou menos bem documentado com Avicena no ano 130, em estações de água que tinham isso. No Império Romano, várias estações de água. Mas, Valentim, só para dar uma ideia de quanto isso é antigo, a primeira descrição que a gente tem escrita disso está no Velho Testamento, em Samuel, no livro dos Juízes, em relação ao primeiro rei de Israel, o rei Saul, que tinha períodos em que ele ficava deprimido e em períodos que ele ficava excitado, e tem um estudo feito em Israel sugerindo que o diagnóstico dele, na época, corresponderia, quer dizer, se ele for um personagem histórico, que o que é descrito na Bíblia corresponderia provavelmente ao diagnóstico de transtorno maníaco-depressivo, que hoje nós chamamos de transtorno bipolar. Então isso não é um modismo, isso é uma coisa que tem um nome novo, mas que tem um conhecimento e tem teorias hipocráticas sobre por que o indivíduo ficava com melancolia, que era a alteração dos humores e coisas assim. Eu queria lhe perguntar a respeito da melancolia no século XIX. Como é que o senhor encara aquela melancolia, aquele tédio, aquela tristeza que estão na base da literatura romântica? Eu diria que se tivesse antidepressivo na França, no século XIX, alguns romances não seriam escritos. Entendeu? Eu queria que o senhor me explicasse isso. Ou então a angústia. Como é que a gente vai entender a angústia? Se não houvesse angústia... Como é que... né? Pois é. Então, eu acho que havia uma superposição de conceitos e o uso da terminologia não técnica. Essas palavras não são próprias só da medicina. Ansiedade, angústia, melancolia, depressão, mania, não são só de medicina. A medicina se apropria de conceitos que a sociedade tem. Eu não sei se você sabe, mas angústia, tem uma palavra para angústia em todas as línguas que eu procurei até agora, assim, húngaro, chinês, coreano, hebraico, árabe, coisas que não tem nada a ver com línguas latinas e grego, e isso vem, as línguas latinas vêm do Egito Antigo. Então, quando você tem coisas que aparecem em todas as culturas, em todas as épocas, para significar a mesma coisa, você está falando de alguma coisa que é biológica e intrínseca. Parece que a novidade, então, está na química, né? No remédio químico para esse tipo de... A não ser que você considere o lítio já o primeiro... O lítio já estava lá. Doutor Valentim, antes de entrarmos no remédio, eu queria perguntar o seguinte: existe algum fator desencadeante de um processo depressivo? Então, outra vez, nós estamos lidando com, provavelmente, vários processos depressivos. Você tem reações depressivas, onde os desencadeantes são fatores externos, provavelmente, e uma pessoa que tem a sensibilidade para isso. A gente sempre supõe que existe alguma coisa no ambiente, nas relações interpessoais, nos conflitos internos da pessoa e alguma vulnerabilidade. Por que a pessoa ficou com depressão e não ficou... Por que não teve um infarto? Por que não teve pressão alta? Por que não ficou ansiosa? Ou por que não entrou num quadro paranoide? Você tem que ter essa interação em alguma coisa constitucional, que em grande parte é geneticamente determinada, e essa expressão gênica vai já depender do ambiente, e tem algumas coisas do meio em que a pessoa foi criada, das condições de vida que ela teve. Deixa eu facilitar. A depressão é algo do funcionamento, digamos, desculpe a expressão leiga, mecânico do cérebro? Químico. Ou químico, mecânico ou psicológico? O psicológico faz parte do biológico. E o biológico quer dizer vivo. Então faz parte da biologia. Não é mecânico e não é químico. Você pode dizer que é químico-físico. Mas tem que dizer que é químico-físico que se reproduz. E isso é o conceito de vida. Então, faz parte da vida. É uma coisa um pouco complexa demais, porque não é só do cérebro.
Você pode ter um tumor no pâncreas e a primeira manifestação que você tem é uma depressão. Então você pode ter alterações na tireoide e a sua manifestação seja de excitação. Pode acontecer o contrário? A depressão pode provocar estragos físicos no organismo? Pode, e tem várias evidências nesse sentido, mas não é qualquer depressão. Quer dizer, não é porque o sujeito ficou 15 dias em depressão que ele vai ter uma consequência importante. Mas se ele tiver um estado de depressão prolongado, isso altera a quantidade de células no cérebro, no hipocampo, por exemplo. Por quê? Porque quando você tem depressão, você não tem só tristeza, você tem o organismo reagindo como um todo. Você tem alterações em hormônios diversos, você muda a composição metabólica do organismo, você muda a defesa imunológica do corpo. E se isso se prolonga por bastante tempo, você baixa a defesa imunológica e você favorece o aparecimento de doenças que normalmente seriam protegidas pelo sistema imunológico. Por exemplo... Por exemplo? Quando você pega um indivíduo que tem AIDS, ele pode ter depressão. Só que ele não tem só a depressão. Se ele tiver uma imunodepressão, ele vai ter, por exemplo, a emergência de uma infecção que ele teve na infância. O agente causal não foi morto, ele foi equilibrado com as defesas do organismo. E aí, de repente, aparece uma criptococose, que é uma coisa que ele adquiriu o agente patológico na infância e só apareceu clinicamente depois que houve uma imunodepressão. Causada pela... Por exemplo, a AIDS. Então, o corpo não funciona como mente-corpo. Eu não consigo imaginar hoje a gente pensar no psíquico como maior ou menor. Eu só consigo entender isso como parte da biologia. Doutor, o senhor citou o lítio como um medicamento ancestral aí da antiguidade já para lidar com a depressão. O que já evoluiu no campo dos medicamentos, o Boris estava citando interesse nesse campo específico. Mas eu queria fazer uma intervenção. Uma vez eu tive uma conversa com o Dr. Valentim, ele me surpreendeu muito e me disse que um dos tratamentos mais indicados para depressão profunda, eu imaginei que isso não existisse mais, era o eletrochoque. Choque. Continua, doutor Valentim? Essa é uma pergunta para ele fazer, porque uma amiga nossa, enfim, chegou a ser submetida muito recentemente a sessões de eletrochoque. Eu também imaginava que isso era do século XIX. Não, é do século XX, é 1936, 1938. E foi muito interessante aquela vez que você me perguntou isso no seu programa, porque me deu a oportunidade de fazer um paralelo com computação. Quer dizer, de repente você tem um computador que não está funcionando muito bem, você dá um reset. Ele dá uma apagada e volta. Você se lembra mais dessa imagem? Lembro. Isso tudo começou em 1930, mais ou menos, que as pessoas começaram a induzir convulsão com agentes químicos, porque havia uma observação, e medicina é muito dependente de observação, de que pessoas que tinham crises convulsivas espontâneas melhoravam de psicoses e melhoravam de depressão. Então, algumas pessoas foram em busca de uma forma de produzir uma convulsão segura que pudesse aliviar aquele sofrimento enorme com risco de vida, que as pessoas ficavam anos, às vezes, na cama sem nenhuma possibilidade nem de se alimentar. E os agentes químicos que foram usados, alguns deles, a cânfora, por exemplo, alguns deles causavam muita ansiedade. Um deles chamava cardiazol ou pentetrazol. E eu cheguei a assistir uma aplicação disso uma vez no pronto-socorro e confesso que foi uma coisa horrível de ver o pavor cardiazólico. As pessoas descreviam isso nos livros, era uma coisa horrível. De repente, uns médicos na Itália resolveram passar uma corrente elétrica de baixa amperagem e induzir uma convulsão por meios elétricos. E a vantagem é que não havia esse intervalo entre a administração da substância química e a perda de consciência. E o objetivo não é a corrente elétrica, quer dizer, não há necessidade de causar nenhum choque. A pessoa, na verdade, não sente choque. O objetivo é de causar um reset, uma perda de consciência que dá um recrutamento. A lenda é terrível, a pessoa é uma tortura, é só assistir uma crise convulsiva espontânea para ver que é uma coisa extremamente desagradável de presenciar e com riscos. Mas pode assistir também o Estranho no Ninho, onde isso aparece de uma forma exagerada e coisa assim. Não é nada disso. Mas ali acaba em lobotomia, parece um filme. Ali eles têm também umas crises de eletrochoque. E isso tem um impacto
absurdo, porque, afinal, se fosse para fazer tortura, as pessoas acharam que se estava interessado em passar corrente elétrica, como na época da tortura. Mas, afinal, se aplica contemporaneamente a do choque? Tornando uma longa resposta um pouco mais curta, o que você não está preocupado é em passar corrente elétrica, nem fazer nenhum tipo de estímulo que a pessoa sinta dor ou qualquer outra coisa assim. O que você quer que a pessoa tenha é uma crise convulsiva. Por isso que o nome não é mais eletrochoque, o nome é eletroconvulsoterapia. Doutor, desculpe, bota-se um fio na tomada e a outra extremidade em alguém? O nome pode ter mudado, mas é choque ou não é choque? Se essa pessoa estiver anestesiada, ela não vai sentir. A gente não faz eletroconvulsoterapia sem anestesia. O Hospital das Clínicas faz, né, em São 25 Paulo. aplicações por dia, dos quais no máximo 3 pacientes estão internados. A maior parte disse uma coisa interessante, as pessoas, as vítimas, os doentes procuram... As vítimas não, os pacientes procuram... Vítimas da doença. Vítimas da doença. Os pacientes procuram porque eles reconhecem, é só nos visitar. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós temos equipes Então não tem mais aquele medo do choque. Todo mundo tem. Se eu disser que eu vou ter que fazer uma eletroconvulso, que eu vou me submeter a uma eletroconvulsoterapia, eu vou ter medo da agulha, eu vou ter medo do ambiente, eu vou ter medo da anestesia, eu vou ter medo do pós... Mas o fato é que continua, o eletrochoque está aí e continua sendo usado. Mas sabe por que continua? Porque ele é mais eficaz do que todos os outros tratamentos para algumas formas de doença mental, que não é só a depressão. E porque não tem consequências nocivas como se supunha. Porque os equipamentos são importados, a anestesia é especialmente voltada para isso, os anestesistas que trabalham com isso são especializados. Não tem efeito colateral, é isso, né? Os efeitos colaterais são transitórios, sobre a memória, por exemplo. A pessoa se interna e sai no mesmo dia, ambulatorial. Né? Não, sai 40 minutos depois de tomar café da manhã. Logo em seguida, né? Sabe qual é o problema, Mitem? É que, por causa desse preconceito, ou desses medos, ou dessa desinformação, o governo brasileiro não remunera eletroconvulsoterapia. Então, a rede pública não pode fazer, a não ser nos centros universitários. Mas isso é feito no Japão, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. Né? A tendência é que isso volte, né? Não é, porque as pessoas dizem que isso é uma coisa que é associada ao tempo de repressões em governos autoritários. Ah, bom. Essa aí, mas aí é uma lembrança irracional, né? Completamente irracional. Mas, doutor Valentim, eu vi uma informação hoje que me surpreendeu. 40% dos doentes depressivos não respondem a tratamentos. Eu pensei que você ia dizer que 66% das pessoas com depressão não recebem tratamento na cidade de São Paulo no último ano. Isso eu sei, é uma questão de falta de assistência médica. Foi publicado agora, nesse mês passado. Eu vi esse dado, mas eu pergunto outra coisa. 40% dos doentes depressivos não respondem ao medicamento? Pode não responder a um medicamento, mas eles podem responder a outro medicamento. Quando a gente tem uma pessoa que não responde a um medicamento, nós temos 30 opções. Então, as pessoas que não respondem a nenhum tratamento, em torno de 5% a 10%. Ah, então não é 40%. Sempre eu não diria, mas de forma muito comum se associa patologias emocionais, se é que pode se chamar dessa maneira, enfim, com uma coisa folclórica, caricata, preconceituosa que seja, com a ideia de que para com isso, é bobagem, isso é frescura. A depressão, a primeira reação não foge muito desse universo aí. Há alguma relação entre a depressão, estatisticamente, e, por exemplo, o tipo de ocupação da pessoa, o tipo o nível econômico, o tipo de vida que a pessoa leva, economicamente falando? Quer dizer, em outras palavras, pobre tem depressão? É só você andar pelas ruas de São Paulo. Não saberia diagnosticar. O senhor acabou de dizer que deprimido. Índio. Não. Índio tem. Existem trabalhos da Unifesp feitos no interior, no Xingu e coisas assim, eles têm. A manifestação é que é diferente. A manifestação na África, onde as pessoas se queixam muito mais de coisas físicas, é muito mais de queixas físicas. Quando você vai para um lugar que é muito mais de queixas psicológicas, as queixas são muito mais psicológicas. Mas na hora que você vai e ensina o paciente a reconhecer o que é angústia, o que é ansiedade, o que é inapetência, o que é dor somática, o que é dor mesmo, o que é dificuldade de concentração, estudos no mundo inteiro mostram mais ou menos as mesmas prevalências. Lembrando que você tem várias formas diferentes de depressão. Então, tem algumas formas que não respondem a tratamento medicamentoso nem eletrochoque, que são depressões caracterológicas, que você não encontra uma alteração
metabólica que você possa reverter com os tratamentos atuais. Tem algumas situações que estão ligadas às situações de vida que você, não mudando a situação de vida, é difícil o sujeito sair daquele estado que ele se encontra. Então, imbrica um pouco com as respostas emocionais das situações de estresse. A terapia comportamental, cognitiva? A terapia que for adequada para aquela pessoa. Existem situações que são absolutamente situacionais, como você tem em determinadas condições de sequestro, coisas assim, onde as pessoas entram em choque, as pessoas entram em estados de estupor. E o senhor às vezes usa o tratamento duplo, quer dizer, psicológico e químico? Em geral, sim. Em geral, mas o problema é quem é que pode patrocinar isso, na medida em que uma consulta psiquiátrica no Brasil é remunerada pelo Sistema Único de Saúde em R$10. Sei. Qual é a prefeitura que pode fazer esse tipo de coisa? Aí você tem uma situação da desassistência no mundo, não é só no Brasil. Entendo. Você tem mesmo países ricos em que 35% da população de países ricos não tem acesso ao tratamento. Mas o velho Freud ainda é usado nesse caso? O novo Freud é usado. O velho Freud tinha algumas contribuições muito importantes. O velho Freud separava muito bem o que era luto do que era melancolia. O velho Freud foi... ele tem um texto sobre luto muito lindo, bonito, que eu li há pouco tempo. Lindo. Né? Lindo. Ele tem um outro texto muito importante em que ele identifica o que a gente chama hoje de transtorno de pânico, que ele chamava de neurose atual, imbrica um pouco com o que ele chamava de neurose histérica. O velho Freud tinha umas contribuições psiquiátricas muito importantes. Ele era um neurologista que atendia na interface com neurologia e psiquiatria. Então, o velho Freud trouxe contribuições muito importantes para a psiquiatria. A história do transtorno de pânico vem do Freud, na verdade. Não é um modismo depois do aparecimento da indústria farmacêutica. Agora, o novo Freud tem contribuições importantes em termos de ajudar as pessoas a lidarem com os conflitos, ao autoconhecimento, a resolução de problemas. Um psiquiatra continua usando a psicanálise eventualmente? Não necessariamente. Um psiquiatra é um médico especialista. Um psicanalista pode ser, como a nossa principal psicanalista de Brasília numa época, era um assistente social. E o nosso grande supervisor dos psicanalistas de São Paulo era um engenheiro. Então, psicanálise é psicanálise, medicina é medicina, psicologia é medicina. Doutor, a depressão pós-parto, que a gente às vezes lida aí com notícias terríveis de mães que mataram os filhos. Aí já não é mais depressão, aí é psicose pós-parto. Chama-se depressão pós-parto? Tem qualquer relação com a depressão que conhecemos? É um dos períodos em que a mulher corre maior risco na vida de ter depressão. É 20 vezes maior o risco que ela tem no puerpério do que no resto da vida. Mas coisas de filicídio, suicídio em geral, são ligadas a uma coisa que é bem mais rara, que é 1 em cada 2.000 mais ou menos, enquanto que nas depressões pós-parto é muito mais, mas que é a tal da psicose pós-parto. E é interessante porque a gente... Ou seja, é chamada de depressão pós-parto equivocadamente? Não, é chamada de psicose pós-parto mesmo. Porque os tribunais, não raro, confundem os termos. Usam estado puerperal. Então, mas aí você tem... Há uma compreensão de que aquilo está além da capacidade da... Depende do país, né? Você sabe que nos Estados Unidos, você deve estar lembrando de um caso de uma enfermeira chamada Andrea Yates, que foi capa da Time, eu acho, e que ela afogou 5 crianças num estado puerperal. É que você tem um estado puerperal normal, você tem um estado puerperal de 2, 3 dias de um blue, de uma disforia puerperal que a gente nem trata. Você tem um estado puerperal que é depressão pós-parto, que a gente considera a partir do parto até 6 meses depois do parto, que precisa de tratamento, em geral, porque tem riscos. A gente tem uma psicose pós-parto, que é uma coisa que acontece em poucas mulheres, que transtorna o contato com a realidade, que parece que foi o que aconteceu com a Andrea Yates. Esse caso ficou muito marcante, porque ela era uma enfermeira, o marido foi defendê-la no tribunal e ela foi condenada à prisão perpétua. Depois descobriram que um dos elementos da condenação é que um jornalista tinha dito num tribunal que ela era assídua telespectadora do programa dele, que no programa dele apareceu um caso de depressão pós-parto com filicídio, e que então ela teria se inspirado nisso para fazer o assassinato dos 5 crianças. Tempos depois, eles tiveram que reverter a sentença, porque aquele programa não foi para o ar. Então, veja, é uma coisa que a justiça se perdeu num detalhe técnico, e aí o advogado dela não queria que ela fosse absolvida, porque se ela fosse absolvida por razões de insanidade mental, ela ia parar no manicômio.
ele preferia que ela ficasse na cadeia do que no manicômio. E ela se recuperou da psicose e perdeu 5 filhos e perdeu a liberdade. Eu não sei que pé está hoje essa situação. O Brasil tem muitos deprimidos? Os nossos estudos epidemiológicos mostram mais ou menos as mesmas taxas que no resto do mundo. Significa? Significa até 20% das mulheres, até 15%, 16% dos homens nos últimos 12 meses. Doutor Valentim, o mal de Alzheimer tem alguma relação com a depressão? O mal de Alzheimer é um outro tipo de patologia, é uma coisa que impede o funcionamento dos neurônios. A gente tem uma dúvida o quanto que o indivíduo com depressão, de alguma forma, está mais propenso ou não a ter Alzheimer. Mas são patologias bem independentes. Diferentes, né? Nessa área, a lista de enfermidades não é pequena, parece que são 8, né? De depressão? 8. 12. 12. Eram. Agora, na próxima classificação, não sei quantas 12, vão né? ser. Mas engraçado, eu li um texto que falava em 8, então depois descobriram mais 4. Sabe que essas classificações elas não têm nada a ver com psiquiatria, elas são puramente administrativas. Eu sei, mas a minha pergunta é outra. É o seguinte, qual dessas doenças é a que provoca mais sofrimento? Por exemplo, a ansiedade. Angústia. Até um certo ponto, a ansiedade é necessária, até para a gente lutar pela vida e tal. Então, mas está aí entre as doenças. Então, como é que... Mitri, depende do que você chama de ansiedade, porque assim, você pode falar ansiedade em termos leigos, e aí é alguma coisa parecida com medo. Se você falar em termos técnicos, a ansiedade é mais do que isso. É uma coisa parecida com medo, projetada no futuro, sem objeto definido, com manifestações que a gente chama de autonômicas, que tem que ser sem objeto definido, e que tem que ser desproporcional às circunstâncias e tem que interferir com o desempenho, com a qualidade de vida da pessoa. Então, é um conjunto, outra vez é uma síndrome para você falar. A não sei dizer, eu estou ansioso. Tá bom, você está ansioso? Está ansioso por quê? Não, estou ansioso porque eu quero ver se o Corinthians vai ganhar a Copa do Mundo. Isso não é ansiedade. Isso quer dizer, eu estou na expectativa. Estou ansioso porque eu quero que minha mulher chegue bem de viagem. Você está com taquicardia, você está com mão fria, seu coração não está batendo forte, você está com medo de que aconteça alguma coisa, isso não está deixando você desempenhar bem, então você está com ansiedade. Você tomou muito café? Você pode estar com ansiedade porque tomou muito café. Você tomou 14 litros de Coca-Cola hoje, como eu já vi um cara tomar, ou 23 litros de Coca-Cola hoje, como eu já vi um cara tomar. O que está um bule de café, como um médico toma num plantão às vezes? Então, um cigarrinho de maconha. O que a maconha faz? A maconha provoca depressão ou reduz a depressão? Em que idade? Digamos, na idade perigosa, entre 18 e 22 anos, que o cérebro ainda está em formação. Né? O caso mais precoce de uso de maconha que eu tenho notícia em São Paulo é uma criança de 5 anos. 5 anos? Os pais eram usuários de crack, eles tentaram dar crack para a criança, ela ficou muito agitada, eles deram maconha para acalmar. Esses pais têm... Eles têm doenças também. Claro. Então, o que tem de informação a respeito disso nos últimos 10 anos e que não está sendo considerado é um negócio assustador, porque as pessoas estão tratando isso como se fosse uma questão de dependência. Então eu vi recentemente um personagem muito importante aqui falar que essas álcool, tabaco, cocaína, maconha, essas coisas dão dependência, isso é um problema de saúde. Isso não é um problema de saúde. Isso é um problema social. A medicina não tem como lidar com isso. Quando essas pessoas ficam doentes, é que é um problema de saúde. Até então, é o que as pessoas fazem na sua vida própria, na sua casa, no seu clube, no ambiente fechado. Mas a maconha, como é que ela interfere no organismo de um jovem? Quando você tem as informações que a gente tem agora, de que 50 mil jovens são seguidos durante a vida inteira na Suécia, e aqueles que fumavam maconha uma vez por semana, aos 18 anos, quando se alistavam no exército, tem 370% a mais de esquizofrenia do que os outros, controlando todas as outras variáveis possíveis. Depois de 35 anos de seguimento, você tem a única droga comprovadamente participando, não sendo a causa, participando da eclosão, no mínimo, ou da causa mesmo, de uma doença que a psiquiatria não tem cura. Nenhuma outra substância tem uma demonstração desse tipo. Isso está demonstrado em Suécia, Holanda, Israel, Nova York, Austrália
e 2 estudos da Nova Mas Zelândia. o que o senhor está dizendo significa que há um grande equívoco no mundo, porque é exatamente o contrário. Nós a maconha que é considerada a mais atenuada. Melhor do que álcool e do que tabaco. É. Eu não sei por que as pessoas não estão se dando conta. Quer dizer, o Ministério da Saúde não abre a boca. A Organização Mundial da Saúde não abre a boca. A Organização Pan-Americana da Saúde não abre a boca. E eu estou falando de pesquisas de 2002 para cá que não tem como negar. Ah, não, mas a maior parte das pessoas que fumam maconha não tem psicose. É verdade. Agora, tem um estudo que saiu este mês passado, mostrando que se você tiver uma determinada variação genética num enzima chamado AKT1, que é uma enzima que codifica um dos componentes da transmissão de dopamina no cérebro, e a dopamina está envolvida com esquizofrenia, aparentemente, você tem 700% maior risco de ter psicose se você usar uma vez por semana, uma vez por dia, na verdade, de maconha. Então, qual é o período de maior risco? O período de maior risco é quando as sinapses estão mais vulneráveis, que vai mais ou menos dos 12 aos 18, 20 anos. Nesse momento, quando você fuma maconha, ela interfere com aquele efeito modulador dos endocannabinoides, que são produzidos cada vez que é liberado um neurotransmissor. Esses endocannabinoides servem para frear o neurônio pré-sináptico, terminal pré-sináptico. Quando eles não freiam, e o que acontece com a maconha, você tem um excesso de influxo de cálcio que é tóxico para a célula. O que acontece? Em vez de você ter a poda das sinapses que são irrelevantes, você começa a podar sinapses que são relevantes também. E aí você não tem só psicose. O que você tem são jovens que começam a ter ideias meio infantiloides depois de adultos. Você tem prejuízo de memória, você tem prejuízo de aprendizado, você tem prejuízo de vontade, você tem prejuízo de desempenho. Ou seja, não é uma questão de dependência. Porque, para falar a verdade, a maconha não dá dependência física. O problema é o quanto isso vai comprometer a integridade do intelecto do indivíduo. E se ele tiver a vulnerabilidade genética para isto, que a gente não tem muito como medir na população inteira, você está dando a ele uma mensagem de que essa droga benigna, mais do que o álcool e do que o tabaco, e que é barata, e que está disponível às toneladas, pode ser usada porque é relativamente segura. E eu estou absolutamente estupefato. Foi o primeiro caso que eu vi de psicose canábica, eu não acreditei que era psicose canábica, e eu era recém-ingresso na pós-graduação na Inglaterra, quando eu tive que atender um caso assim. Doutor, pelos números que o senhor deu, população masculina e feminina, 20% deprimidos, 17% deprimidos, nós teríamos algo como 25 milhões de brasileiros em torno disso. Adultos, né? Nós estamos lidando só com adultos. Isso 15 anos para cima. Padecendo de depressão. E a pergunta que eu ia lhe fazer... Não a vida inteira, né? Não, naturalmente. Algum dia na vida. Muito bem. Ou no último ano. A pergunta que eu ia lhe fazer é o seguinte: há uma faixa etária em que a incidência seja mais comum? E depois, como é que é essa questão de depressão em criança? Que fatos mais precoces o senhor já teve a oportunidade de analisar? Então, os picos de depressão na mulher são entre 18 e 25 e entre 40 e 50. São os 2 picos em que a incidência é mais frequente. Esses estudos que eu estou falando, 17, 18, 20% das mulheres, são estudos que nós fizemos, que eu participei nos anos 80 e que agora foram replicados aqui na grande metrópole dos 20 milhões de habitantes, que foi tirada uma amostra de 5.500 pessoas, examinadas pela equipe da doutora Laura Andrade, lá do Hospital das Clínicas. Isso é a prevalência nas diferentes faixas etárias, não está separado por faixa etária, porque não é um número tão grande assim, no último ano, nos últimos 12 meses, está trabalhando com alguma coisa em torno de 17% das mulheres. Que apresentaram sintomas, portanto, nos últimos 12 meses. Ok. Que dava para a gente fazer o diagnóstico de depressão em algum momento do último ano. Então o senhor deu 18 a 25 entre as mulheres, depois de 45 a 50... De 40 aos 50. Ok, são os momentos de pico estatístico para as mulheres, depressão. E homens? Homens é menos claro, porque não tem o segundo pico, quer dizer, ele tem um pico mais amplo também a partir dos 18 anos. Tem alguma coisa no fim da vida que também aumenta o risco. Doutor Valentim, o ser humano... Só uma coisa, as crianças eu não sei te responder, porque isso é uma área que até 15 anos atrás a psiquiatria infantil era muito mais próxima da psicologia do que da medicina. E então, 20 anos atrás era muito assim, então a gente não tem tanta informação.
Uma pessoa relativamente informada é capaz de se autodiagnosticar? Puxa, eu estou ficando com depressão? Ou ela perde essa capacidade também? Se ela já teve, ela reconhece toda vez que aparecer. Porque é qualitativamente diferente. Quer dizer, você não fica só triste. Você não consegue funcionar, você não consegue entender, você não consegue tomar decisões, você não sabe o que você vai escolher. Estou falando de uma síndrome depressiva robusta, estou falando de uma depressão dessas que a gente conhece desde o Velho Testamento. Eu não estou falando de uma dessas depressões reativas ou de um estado que a gente chama de distimia. Mexe com a libido também? Desinteresse de tudo. Desinteresse, o apetite muda, as cores perdem intensidade, os afetos, as crianças que chegam perto não provocam a mesma resposta emocional, a sua capacidade de tomar decisões banais, de escolher a roupa que vai vestir, de tomar banho e escovar o dente, de fazer o trabalho da rotina, de participar de qualquer discussão ou de ter que receber um telefonema ou de receber uma visita. Quer dizer, as pessoas estão muito incapacitadas e isso é muito obviamente fora do normal. Sabe, uma das surpresas que a gente tem, eu tenho 40 e poucos anos de formado, uma das surpresas que eu tenho é que eu tive casos de suicídio na minha clínica e acompanhei casos de suicídio em vários serviços. Minha pergunta é, com esse nível de sofrimento, como é que muito mais pessoas não se matam? Porque é muito sofrimento. E a resposta que eu consigo para mim é que as pessoas sabem que estão fora do normal e que elas têm uma chance de voltar ao normal. Quer dizer, a gente tem um índice de risco de suicídio, a gente estima em transtorno bipolar, por exemplo, em 15%, que é muito alto. Mas aliás, está aumentando, né? No mundo inteiro os suicídios estão aumentando. Mas olha, a população hoje está exposta a agentes que aumentam esse risco. Quer dizer, você tem o número de substâncias agora que agudamente não causar esquizofrenia, mas causar depressão, e que a população está exposta, é enorme. O nível de estresse que as pessoas têm, eu sempre lembro que, na verdade, se eu quiser ver coisas trágicas, basta outra vez eu pegar o Velho Testamento. Tem muita coisa trágica desde que a humanidade é a humanidade. Mas, de alguma forma, você vê que nas guerras, por exemplo, cai o índice de suicídio e de depressão. E aí você pensa, o que está acontecendo? E tem estudos mostrando que, na verdade, as pessoas nessas condições de estresse, para sobreviver a essas condições, elas recrutam alguns mecanismos que diminuem esses riscos. Mas o problema vem depois, nesses casos. O problema vem depois. E aí você tem as perdas atuando como agentes causais para determinadas reações catastróficas. Mas eu atendi, por exemplo, um casal, logo que eu era recém-formado, de pessoas que sobreviveram a campos de concentração. Eles já tinham mais de 70 anos. E eles tinham 2 filhos aqui no Brasil, e como eles já faleceram e eles não têm parentes, eu acho que eu posso contar isso sem ser indiscreto. Foi uma coisa muito chocante, porque eu tinha 27, 28 anos de idade, e estava atendendo aquele casal que estava deprimido. E aí eles estavam deprimidos, e eles tinham perdido esses 2 filhos num acidente automobilístico. Fazia pouco tempo, fazia 15 anos. E eu realmente não estava entendendo como é que eles estavam conseguindo sobreviver, porque eles não tinham mais ninguém no mundo. E aí eu perguntei, mas vocês não se incomodam? Eu estou surpreso, como é que vocês conseguem continuar vivendo numa situação dessas? E a resposta, que eu acho que provavelmente não é a verdade, mas a resposta que na época eles me deram foi: alguém precisa cuidar do túmulo. Sabe, tem alguma coisa na humanidade... Do túmulo dos filhos. Quer dizer, tem alguma coisa na humanidade que é muito forte em termos de instinto de vida. Não só da humanidade. De autopreservação. De autopreservação. O senhor falou num dado momento que a depressão pode provocar uma reação agitada, quase que parecida com euforia, com algo assim? Não. Euforia, o diagnóstico diferencial entre euforia e depressão agitada é que na depressão agitada é uma aflição muito desagradável. As pessoas estão sofrendo muito. Isso. Na euforia, as pessoas estão, no começo pelo menos, elas estão aproveitando a experiência. É um carnaval no meio de uma situação que não devia ser. Mas é insuportável viver euforia num tempo O problema prolongado. é que essa euforia, ela evolui para um estado de confusão mental. E evolui, isso é muito descrito por aquela psicóloga que é professora num departamento de psiquiatria dos Estados Unidos, chamada Kay Jamison, que escreveu aquele livro Uma Mente Inquieta. Não confundir com Mentes Inquietas.
Uma Mente Inquieta da Kay Jameson conta a história dela, como psicóloga, casada com um psiquiatra, que tinha transtorno bipolar e que tinha fases de enorme euforia. Mas ela estudou isso e publicou livros sobre isso, e ela conta como, aos poucos, a coisa vai escapando do controle, vai se desorganizando, e aquilo que as pessoas achavam engraçadinho, daqui a pouco dá medo nas pessoas, e aquilo que para ela era uma experiência positiva se torna assustadora e, eventualmente, o que acaba é na escuridão da confusão. Doutor Valentim, a minha pergunta pode parecer estranha, mas ela tem uma razão de ser. Animal tem depressão? Eu fui professor de farmacologia durante os primeiros 7 anos da minha carreira, e eu dava aula justamente de medicamentos e coisas assim, e eu fui obrigado a ler um pouquinho sobre a resposta. O que a gente sabe, e é muito difícil dizer que o animal tem uma depressão igual à nossa, a gente sabe que os animais ficam tristes, a gente sabe que os animais se fecham, a gente sabe que os animais percebem quando as pessoas em volta estão alteradas, e a gente sabe que algumas dessas coisas melhoram com antidepressivo. Nós vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo, e o Canal Livre, que esta noite recebe o psiquiatra Valentim Gentil Filho, volta já, daqui a pouquinho. E voltamos com o Canal Livre, que esta noite recebe o professor titular do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Dr. Valentim Gentil Filho. Mas antes de prosseguir com a entrevista, vamos ver como outros países lidam com o problema da depressão com os nossos correspondentes internacionais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão atinge 5% de toda a população adulta na América Latina. 6 em cada 10 pessoas que têm a doença não recebem nenhum tipo de tratamento médico. Na Argentina, os casos de depressão contribuem para fazer do país aquele com o maior número de psicólogos por habitantes. Vamos agora ver como está a situação nos Estados Unidos, com o correspondente Luiz Megali. Nos últimos 25 anos, a quantidade de americanos que se tratam devido a doenças psiquiátricas mais que triplicou. Em 1987, 10% dos adultos faziam uso de medicamentos. Hoje, são mais de 30%. E 1/3 desses pacientes, segundo o Centro para Controle e Prevenção de Doenças do governo, sofre de depressão. A Associação Americana de Psicologia reclama que médicos muitas vezes deixam de informar os clientes sobre a possibilidade de tratamento através da terapia. Recentemente, ela lançou esta campanha para incentivar quem sofre de problemas psiquiátricos a incluir as sessões no combate à doença. Talk to a psychologist. Psychotherapy can help you effectively manage stress. Vamos saber agora como europeus e governos do velho continente lidam com o problema da depressão. As informações são da correspondente da Band na França, Sônia Blota. Aqui na França, o paciente com sintomas de depressão normalmente é levado ao hospital. Com a crise econômica e o desemprego, o número de pacientes com depressão aumentou. Em Portugal, o consumo de antidepressivos foi na ordem de 5 milhões de unidades entre janeiro e agosto deste ano. Mais de 33 milhões de pessoas na Europa sofrem com a doença. Cerca de 30% da população europeia já teve depressão pelo menos uma vez na vida. Sônia Blota, de Paris, para o Canal Livre. Doutor Valentim, alguma coisa pode ser feita pela própria pessoa para prevenir a depressão, se ela tem uma tendência, ela fazendo algo, ela evita? Esporte, por exemplo. Esporte, alimentação, sono, respeitar limites na sua capacidade de trabalho, evitar substâncias que aumentam o risco de depressão, beber menos, não usar remédios para emagrecer, não usar drogas de uma forma geral. Tentar resolver os conflitos na medida que eles vão acontecendo, não deixar acumular embaixo do tapete. Coisas como levar uma vida saudável podem ajudar. Mas se ele tiver uma coisa muito fásica, como às vezes tem, quando as doenças são mais biologicamente determinadas, quando elas são mais amarradas na cronobiologia, por exemplo, algumas pessoas entram em depressão em determinadas épocas do ano. Algumas pessoas entram em depressão, por exemplo, no inverno, outras no outono. Algumas pessoas entram em euforia no verão. Essa sazonalidade, então, requer que essas pessoas tomem determinados cuidados. Na Escandinávia, por exemplo, de uma época, se usava luz
para tentar tratar as depressões sazonais. Então, a gente tende a sugerir que as pessoas preservem, não viajem muito leste-oeste, elas podem viajar mais norte-sul para não ter muita alteração de fuso horário. Os trabalhadores de turno aumentam o risco. Algumas datas são associadas muito por gente que... Eu ia Natal, por exemplo. Eu ia perguntar o Natal. Natal tem gente que entra em depressão, tem pavor do Natal e tal. Não sei se no dia 26 de dezembro elas estão na maior euforia, mas no Natal é um desespero. A minha experiência aqui no Brasil é diferente da experiência que as pessoas têm no hemisfério norte. O Natal no hemisfério norte tem maior risco de depressão do que no Brasil. O inverno tem maior risco de depressão. A minha experiência e a minha preocupação é viajar nessas épocas e eu estar deixando de atender pessoas que entram em euforia. Doutor Valentim, o uso de antidepressivo pode mexer na personalidade do paciente? Pode mexer no temperamento da pessoa. Pode fazer um ajuste no temperamento e nós temos pesquisas mostrando isso em voluntários normais. Até voluntários mais normais do que o normal. Ajuste para melhor. Para melhor e para pior. Essa que é a questão. Tem para melhor e para pior. Tem algumas coisas que as pessoas se queixam de estarem um pouco plastificadas, um pouco inibidas, um pouco embotadas, meio insensíveis. E tem outras pessoas que se dizem melhor do que bem, porque elas estão menos estressadas, elas são capazes de priorizar respostas. E coisas assim. Eu conheço uma pessoa que começou a tomar um antidepressivo e parou. E ele me disse o seguinte: eu parei porque se eu continuasse tomando, a minha empresa ia quebrar. Porque para mim estava tudo bem sempre. Então, negligenciando alguma coisa. Tem uma felicidade artificial que vem junto. E tem outras que entram em euforia com antidepressivo, que também é um perigo. O Canal Livre faz mais uma parada. A gente volta daqui a pouco, logo depois do intervalo. Até já. Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que esta noite recebe o professor titular do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Valentim Gentil Filho. Pergunta, senhores. Olha, doutor Valentim, é verdade que 25% dos diagnósticos na área da depressão estão errados? Da onde o senhor conseguiu? Eu li numa pesquisa ali esses dias aí. Não, eu não conheço uma pesquisa que diga que 25% dos diagnósticos de depressão estão errados. Eu sei que existem algumas confusões entre depressão unipolar e depressão bipolar. E existe o fato de que a gente faz um diagnóstico em corte transversal quando a pessoa se apresenta. A gente faz um diagnóstico sindrômico. Mas eu posso fazer um diagnóstico hoje pensando que essa pessoa tem uma depressão unipolar e a evolução daqui a alguns anos me mostrar que ela tinha, na verdade, alternâncias de depressão com euforia. E aí é um erro de diagnóstico. Mas o índice de erro pode ser alto, assim, pela sua experiência? Não. Doutor, o que deve fazer uma pessoa que convive com um deprimido? Que é uma situação terrível. Eu posso dizer o que ela não deve fazer. Se a pessoa tiver uma depressão sindrômica dessas que eu estou falando, ela não deve tentar fazê-la pegar no tranco. Ou seja, não deve ficar dizendo, vamos sair, vamos jantar, olha a vida, olha o céu. Isso, olha aqui que coisa boa que está acontecendo. Porque se ela tiver com uma depressão, se ela tiver com essa síndrome depressiva, ela não vai conseguir aproveitar nada. E isso piora, essa pressão, digamos assim? Isso dá, às vezes, a sensação de que ela está sendo responsável pela infelicidade das pessoas em volta. Ela pode estar se sentindo uma sobrecarga, como de fato frequentemente é, mas ela pode estar se sentindo uma sobrecarga e se tiver sentimentos de culpa, esses sentimentos de culpa ficarem mais exagerados, isso começa a botar em risco de vida. Os remédios para a depressão, os modernos, os mais eficazes, enfim, são caros? Não existem remédios modernos nem mais eficazes. Não existe nenhum medicamento antidepressivo mais eficaz do que o primeiro lançado em 1957. Eles são mais caros e tem pessoas que respondem melhor a alguns lançamentos mais recentes e alguns que respondem melhor aos medicamentos antigos. Quando a gente tem um caso muito típico de depressão, frequentemente a gente prefere, inclusive, prescrever os primeiros medicamentos, porque a eficácia desses medicamentos já estão comprovados. Foi comprovada e eles foram referência para o desenvolvimento de todos os outros. Então, se a gente comparar o primeiro lançamento com o último lançamento, na melhor das hipóteses... mais inseguro. Melhor das hipóteses, ele vai ser igual, porque se o primeiro foi capaz de fazer uma remissão em 70% dos casos, o último não vai conseguir fazer mais do que isso. Idoso é mais sujeito a
depressão? Idoso sadio, não. Mas idoso com patologias clínicas e coisas assim, sim. Inclusive por interações com medicamentos que eles têm que tomar, e coisas assim, com problemas circulatórios, problemas de envelhecimento cerebral, isso aumenta o risco de depressão. Doutor Valentim, o LSD, aquele alucinógeno, ele diz que ele voltou e é usado, né, em terapias? Quando eu era residente, nos anos 70, haviam teses, até na Faculdade de Medicina da USP, sobre LSD, psilocibina, abrindo as portas da percepção e coisas assim. Existem algumas pesquisas hoje em alguns centros tentando ver qual é a utilidade disso em psicoterapia. O que as pessoas fazem é promover algum tipo de viagem para depois trabalhar o que aparece de resposta emocional a essas experiências. Mas isso está sendo feito, então. O velho Timothy Leary está sendo homenageado por aí. Não propriamente, porque o que ele fez foi uma expansão do uso recreativo dessas substâncias, o que é muito nocivo. Mas isso é feito para ver qual é o limite do que você consegue ter de insight em situações anormais de percepção. Dr. Valentim Gentil Filho, nós estamos chegando ao fim desta edição do Canal Livre. O senhor tem mais 1 minuto para as suas considerações finais. Queria agradecer muito essa oportunidade de falar com vocês, que é sempre um prazer, e de participar de um debate sobre esse tema, porque uma das grandes questões que nós temos hoje, como eu disse, é a desassistência. Se as pessoas puderem reconhecer quando é uma síndrome depressiva que merece investigação diagnóstica na medicina ou na psicologia, mas principalmente na medicina e na psiquiatria para fazer o diagnóstico diferencial, isto pode fazer muita diferença entre uma vida boa e uma vida limitada por uma doença conhecida há alguns milênios. Não é um modismo, não. O Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença do Dr. Valentim Gentil Filho no programa e a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado pela atenção e até o próximo domingo. Boa noite.